Oi pessoal, bom dia. Ahm, Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? De preferência, evitando, não é hora de festinha por enquanto, né? Vamos se cuidar, viu? Que a coisa é séria, tá? Bom, mas o meu objetivo então é hoje com vocês é passar alguns pontos, né? Dessa lição que trata sobre a economia no segundo reinado, tá bom? Então assim, ó, vocês vão acompanhando todo o meu trabalho aqui na tela, tá? É difícil para mim, eu não sou ator de TV, né? Eu tenho que ficar olhando pro pontinho ali luminoso da webcam ali, né? Se olhar pra minha cara que tá aparecendo aqui, eu vou ficar olhando pro lado. Bom, vamos botar esse negócio aqui em tela cheia. Ah, então aqui assim, ó. Aqui vocês podem ver, ó. Para ver o vídeo que fiz, clique no link ou copia e cola no navegador, né? Se vocês já estão assistindo o vídeo é porque já fizeram isso. Tá, eu sei que nem todos vão ter a possibilidade, tem muita gente que não tem uma internet legal, né, que dê para fazer isso, para estar tá assistindo o vídeo, mas quem conseguir, que bom, tá? Então, iniciando aqui, vamos esperar entrar, entrou o negócio aqui, tá? Então, o que que fala a economia no segundo reinado? Ela vai ser baseada principalmente no plantio do café, tá? Esse café, as primeiras sementes de café, elas surgem lá no continente africano. Ali fala na Etiópia, né? Então, e lá em 1727, essas primeiras sementes elas foram trazidas para a Guiana Francesa, que fica mais bem ao norte do Brasil, daqueles países bem pequenininhos colados ali ao Brasil, e foi cultivado ali. E depois ela vem para o Pará, depois ela vem para o Rio de Janeiro, né, até que vai chegar em São Paulo. Rio de Janeiro, né, por causa do porto, tá? E depois São Paulo a gente vai ver por causa das boas condições do clima e do solo, tá? Que o café vai ser plantado em São Paulo, né? Vai chegar até também ao Paraná o café, tá? Que mais aqui? O café ele não muda nada, como diz aqui, ó, na estrutura colonial do Brasil. O Brasil colônia, ele permanece com aquelas características, né, de Brasil colônia ainda, embora a gente já esteja lá no segundo reinado, no Brasil independente, mas o Brasil não estava evoluindo ainda, né? Não muda em nada em relação à mão de obra. Nós ainda temos o escravo trabalhando no plantio do café, né? O café vai ser plantado ainda na questão dos latifúndios e monocultura, quer dizer, as grandes lavouras. Então, essa parte não muda nada. E o modelo agrário exportador. O café vai ser um produto, tanto que o Brasil vai, em alguns momentos da história, o Brasil se torna o maior produtor mundial de café, né? Então é o que vai salvar a economia brasileira, digamos assim, durante um bom tempo. O que mais? Depois aqui, café na década de 1870. Antes disso aqui, gente, ó, a questão, uma das coisas importantes sobre o café é que ele vai favorecer a ocupação do oeste paulista. Tá? Então, porque antes o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro também, o Brasil em geral, né? Quando o homem branco chega e começa a colonizar o Brasil, ele começa a colonizar o Brasil pelo litoral brasileiro. Agora, então, o que, que acontece? Com o café, as pessoas elas vão se mudando mais, cada vez mais para o interior. Tá? Cada vez mais para o interior, vão surgindo vilarejos que vão se transformar em cidades. E o café depois a gente vai ver também que como é que ele vai ser transportado, que é através das linhas de trem, né, os trens. Tá? Agora chegando aqui, o café na década de 1870 declina do pum, quanto e o fim do tráfico na 1870 influenciou o declínio da produção aqui. Chega um momento aqui ó, em 1850 em que a produção do café ela começa a diminuir, tá? E uma das coisas, um dos fatos que vai pegar para isso aí é o fim do tráfico negreiro. Chega um momento na história do Brasil, com a proibição da Inglaterra e depois uma proibição feita no Brasil, de que não pode mais haver o tráfico de escravos, ou seja, a vinda dos escravos do continente africano para o Brasil. Tá? Então isso passa a ser proibido. Então eles vão ter que achar uma outra maneira. Tá?
Aqui a Ascensão do Oeste Paulista, aqui nesse ponto aqui embaixo, ó. Vão seguindo aqui o mouse, ó, o mouse maluco aqui, ó. Porque São Paulo, aquilo que eu tinha falado para vocês, o relevo favorecia, né? Então, e as técnicas melhores que eles usavam, e também pelo fato que em São Paulo começa a ser usada a mão de obra dos imigrantes italianos. Tá? Então nós temos mais esse ponto aí que vai fazer com que São Paulo se destaque na produção do café. Botando esse negocinho aqui para baixo, a minha careta aqui para baixo, essa cara feia. Transformações do café no Brasil. Aqui, ó. Desenvolvimento do sistema de ferroviário, as ferrovias. Tá? Então, esses trens eles vão vir da Inglaterra, são todos eles importados da Inglaterra, vão vir em equipes de engenheiros da Inglaterra e essas equipes vão comandar, que vão montar todas as estradas de ferro, vão trazer os trens. Até as estações de trens vinham como se fosse um Lego, né? Chegava aqui, eles montavam a estação de trem. E esses trens vão percorrer centenas de quilômetros para o interior de São Paulo. Esses trens eles paravam em vários pontos, né? E nesses pontos havia uma estação. E em volta dessas estações começam a surgir então as vilas que vão dar origem às cidades. Aqui, atividades industriais. Então a indústria, né? Então vai haver uma indústria que vai produzir as sacas de café. Tá? O surgimento de várias cidades, que eu já falei para vocês, né? E a questão dos bancos também, né? Esses produtores de café eles precisam de dinheiro, muito dinheiro, assim como é hoje na agricultura, né? Todo cara que ele vai plantar, que ele vai produzir, hoje em dia eles querem dinheiro para comprar sementes, para comprar tratores, máquinas agrícolas em geral, né? E para isso eles recorrem a quem? Aos bancos, naquela época também, tá? O diferencial é que a gente tem a maioria dos bancos, tanto já naquela época no Brasil, hoje não é muito diferente também. Mas principalmente os bancos eram da Inglaterra, que operavam aqui no Brasil. Né? E depois aqui, ó, com a proibição do tráfico de escravos, a gente começa a chegar ao trabalhador livre, principalmente os imigrantes italianos. Certo? Deixa eu ver se tem mais. Aqui a segunda folha, tem mais alguma coisinha de texto, vamos passar para cá. E aqui fala, nesse último texto aqui, especificamente sobre a indústria brasileira. Né? Vamos ver aqui. Alguns produtores de café, né, vão conseguir ganhar muito dinheiro. Né? Então eles vão querer investir esse dinheiro em algum lugar. E vão investir aonde? Na indústria, nas atividades industriais. Né? E para isso eles vão criar tarifas que favorecem a indústria no Brasil. Então, ou seja, o que antes as pessoas compravam tudo de fora, principalmente da França, da Inglaterra. Né? Hoje é da China, né, digamos. Naquela época era França e Inglaterra, Estados Unidos também. Só que daí eles aumentaram os impostos naquela época sobre essas mercadorias. Né? Um exemplo, né? Comprar ferramentas. Então as ferramentas que tu fosse comprar de fora começariam a custar muito caro. Sairia mais caro tu comprar das empresas que estavam produzindo as ferramentas aqui no Brasil. Né? Então começaram a ser abertas algumas fábricas já no Brasil, junto com a produção do café. O café originou isso. Eu sou um produtor de café, eu estou ganhando muito dinheiro, não sei o que fazer com o dinheiro, vou abrir uma indústria, uma fábrica para produzir alguma coisa. Ok? Então aqui fala um dos grandes um dos grandes industriários do Brasil naquela época. O cara foi um gênio, né? O Barão e Visconde de Mauá. O que diz ali, ó? Ele, uma das primeiras estradas de ferro no Brasil foi ele que mandou construir. Ele tinha, o cara era de origem humilde, foi subindo na vida, foi crescendo. Ele chegou a ter um dos maiores bancos brasileiros também. Tá? Ele teve um porto, né? Um estaleiro, aliás, tá? No porto no Rio de Janeiro, onde ele produzia inclusive navios, né? Importava e exportava mercadorias naquela época. Tá? E por aí vai. Uma outra coisa interessante aqui, ó, iluminação a gás no Rio de Janeiro também, esse cara aí que deu um jeito de colocar. Né? E por último ali, a instalação do telégrafo, tem a colaboração dele, ó, um telégrafo submarino ligando o Brasil à Europa. Vocês imaginem, um cabo submarino que fazia toda a extensão, cruzava todo o Oceano Atlântico por dentro da água e ia até a Europa. Né? Então daí os sinais de telégrafo
tipo código Morse, já ouviram falar? Vocês já devem ter visto em algum filme. Tá? Então, as pessoas aqui no Brasil batiam naquelas maquininhas, né, um código Morse, esse código era transmitido por esse cabo submarino e chegava lá na Europa. Tá? Então, em questão, né, de minutos, o Brasil passa a ter uma ligação mais rápida com o continente europeu, as distâncias começam a diminuir. Tá? Porque a gente tem que lembrar que uma viagem de navio naquela época, que era um meio mais rápido para chegar no continente europeu, demorava ainda mais de 15 dias. Tá? Ok? Pessoal, então assim, ó, por hoje era isso, né? Para não se alongar muito nesse vídeo, eu não posso fazer um vídeo também de 1 hora. E qualquer dúvida, sugestões, a maioria de vocês tem meu telefone WhatsApp. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. É claro que não às 2 da manhã, tá? O professor não vai atender vocês nesse horário. Mas ali, né, durante o dia, a qualquer hora, vocês deixem um recadinho lá no WhatsApp. Se vocês não tiverem, deem um jeito de me perguntar. Algum colega de vocês tem, né, o meu telefone, o WhatsApp ali. Tá bom? E que no momento que eu puder, eu respondo com maior boa vontade a qualquer questionamento de vocês. Eu sei que deve estar sendo bem difícil para vocês, como é para nós professores também, mas a gente tem que aguentar um pouquinho mais aí, né? Ver se sai uma vacina para isso aí, para que todos possamos voltar em segurança. E eu vou falando agora toda semana com vocês um pouquinho aqui, tá? Beijos e abraços, tá? Tô com muita saudade de vocês, mas temos que aguardar. Até mais.